Olá, como estão? Eu estou bem. Espero que todos também, todas também, todos também estejam muito bem. Finalmente eu vou falar um pouco da ansiedade. Passamos por alguns assuntos, algumas síndromes, alguns transtornos, para que pudéssemos saber quais são os motivos, por que é que muitas vezes eu me vejo ansiosa, né? Ainda que nós não falamos da síndrome de burnout, que é uma das situações mais complicadas que existe dentro da saúde mental, tendo em vista que ela é provocada por uma questão de trabalho, né, no ambiente laboral e que pode trazer sim ansiedade. Várias coisas, vários fatores podem desencadear a ansiedade. Mas antes que eu possa dar prosseguimento, vamos pedir que venha o quê? Rode a vinheta. Voltamos. E aí vamos ver. A ansiedade, ela é um transtorno, mas ela também é uma condição, tá? Nós estaremos falando dessas diferenças em relação à ansiedade, que eu considero extremamente importante, porque quando eu falo de transtorno, eu estou falando de doença, tá? Os transtornos, eles são caracterizados pelo Código Internacional de Doença, que chamamos de CID. Até então, CID-10, passamos para o CID-11, já daqui um pouquinho vai estar mais familiarizado entre nós, mas por hora está forte o CID-10, portanto, doenças. Enquanto que há também uma predisposição, uma condição de fatores que podem nos levar a ter uma ansiedade, uma crise de ansiedade, que nós vamos considerar uma condição aguda da nossa situação. Como a ansiedade ela é um assunto muito extenso, eu já digo para vocês que nós teremos vários vídeos, porque eu, Elaina, não gosto de vídeos longos, sabe? Eu não tenho muita paciência de ficar assistindo vídeos longos. Então, sendo assim, nós estaremos fazendo vários vídeos curtos, onde eu vou estar falando o que der para falar da ansiedade. Podemos combinar assim? Eu preciso ficar de olho também aqui no meu tempo, né, de gravação, para que a coisa não fique chata, tá? Estamos até o momento com 3 minutos. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouco. Sabemos que a ansiedade, esse mal do mundo, né, é do mundo, ele vem trazendo preocupações para as autoridades do que fazer com tudo isso, né? Como é que está a nossa saúde mental? O Brasil, por exemplo, ele lidera o ranking de pessoas ansiosas. Isso são dados de 2022, porque os dados para serem compilados, eles precisam de um tempo, né? Então, até 2022 era o que tínhamos, o Brasil liderando o ranking na América Latina. Nos Estados Unidos saiu essa semana uma matéria a respeito de que lá eles estão com 40 milhões de pessoas. Vocês lembram que eu tenho minha colinha aqui? Então tá aqui minha cola. 40 milhões de americanos considerados ansiosos, e eles estão ali com um plano já de ação para que isso melhore, porque esse transtorno de ansiedade traz transtornos para o mercado de trabalho, de economia, afeta a questão psicossocial,
tá? E hoje a gente tem que pensar que nós somos bio, psico, socioeconômico, enfim, né? Nós somos um todo. Então não dá mais para dizer assim, a Elaine tá ansiosa, deixa ela ali do lado. Não, porque eu vou deixar de produzir. Vamos ter certas situações aí complicadas com relação ao transtorno da ansiedade, ok? Qual o número do Brasil? O Brasil considera-se hoje com 18,6 milhões. Isso leva a 9,3% de pessoas ansiosas. Por que eu estou falando em números? Para que você entenda que se você tem uma situação de ansiedade, que você não se considere uma pessoa, ai, porque comigo? Lembra que nós falamos da vitimização, né? Não é isso, tá bom? É porque nós temos situações, fatores externos que vêm trazendo com que cada vez mais nos tornemos ansiosos. Uns com uma ansiedade aguda e outros vêm com uma ansiedade que nós vamos chamar de doença, que são os transtornos. Tá bem assim? Eu espero ter sido clara nessa questão. Bom, como eu disse, eu tenho aqui a minha colinha, né, para não falar bobagem, porque eu não sou o quê? Dona da verdade e também não sou detentora do saber e eu preciso de ajuda dos universitários, sim. Não se esqueçam, por favor, de dar o like, tá? De dizer se estão gostando ou não, de compartilhar com seus amigos, com as pessoas que vocês conheçam, que acham que isso possa ser interessante para aqueles que estão, enfim, dispostos a nos ouvir, a me ouvir aqui, tá bom? Um outro recadinho que eu quero dar para vocês também é que a gente começou a fazer live. Por que eu digo a gente? Porque eu comecei uma live com uma pessoa fantástica que foi a Bernadette, que elogiou, me trouxe um feedback bem positivo do canal que ela vem assistindo os vídeos. E eu peço então, sugira assuntos que a gente possa trazer. E ela, a Bernadette, sugeriu a questão de transplante de órgãos, porque ela com muita coragem, né, fez o transplante de órgãos de sua filha, que subitamente faleceu, certo? A pessoa estava saudável. Então, a gente trouxe essa live, foi bem no Dia da Mulher, considerando que, nossa, que mulher é essa Bernadette? Quem assistiu a live ao vivo, gostou, tivemos um feedback também muito bacana, um retorno bem legal. E acredito que esteja assim aqui já também no YouTube, quem não assistiu, que consiga ver, veja, porque foi muito bom. Esse live é 1 hora, né? Então a gente não tem como de fato fazer um tempo menor. E uma outra questão, por enquanto eu só consigo fazer live no Instagram. Então, por fazer live no Instagram, eu peço desculpas àqueles que não tenham e que depois a gente vai subir o vídeo aqui da live para o YouTube, tá bom, gente? E aí, diante dessas questões que eu tô falando, de live e tudo mais, eu quero dizer que amanhã teremos uma live. Sim, eu estou falando de ansiedade hoje e devo dizer que amanhã, que a minha produção vai ter que correr para botar esse vídeo hoje, né? Subir esse vídeo hoje, porque amanhã temos live e nós vamos falar do quê? De finanças, tá? Tem uma convidada que ela é especialista nesse assunto e vamos falar com as mulheres sobre finanças. E eu aguardo vocês ali, aqueles que têm um Instagram. Quem não tem um Instagram, então depois esse vídeo vem para YouTube, ok? Pois bem, mas Elaina, você está falando de ansiedade, começa a dar esses recados? Exatamente. Exatamente. Eu estou aqui para a gente falar de ansiedade e entender que todos esses assuntos eles nos levam a trazer, a provocar em nós ansiedade, tá? Mas antes de mais nada, eu quero dizer que a ansiedade, ela não é de todo o mal, ela não é ruim, não é necessariamente, porque se a gente considerar que a ansiedade, ela pode nos impulsionar a fazer determinadas coisas, é o sangue que vai quente, opa,
é uma beleza, né? Fica bom assim, a gente sabe que eu tô com uma ansiedade, mas eu vou assim mesmo, porque eu fico ansiosa para que as coisas aconteçam. O grande problema é quando essa ansiedade cresce de uma maneira da qual eu não consigo dar conta. E eu quero aqui começar dizendo que a ansiedade, ela demorou muito para ser reconhecida como ansiedade, né? Ela vem de uma palavra do latim que é anxietas, eu não sei fazer a pronúncia correta, que significa angústia. Então existia já desde séculos, dos séculos 17, 18, se falava de angústia, de alguma situação de tristeza. Tem uma questão também da mitologia grega, tá? Da Grécia, que vem a questão de onde é que vem o pânico e tudo mais. Então, a ansiedade, ela sempre está relacionada a algo que vai acontecer. A ansiedade, ela está mais relacionada ao que? Ao futuro, né? Algo que eu anseio, que eu desejo, ou nem tanto assim, e que ainda não aconteceu. E aí, essa ansiedade, ela pode ser de uma maneira que a gente pode considerar normal, tá? Eu posso considerar ela de uma maneira moderada e também eu terei aquela ansiedade onde eu tenho que estar atenta a condições. O que será que está acontecendo comigo que está me levando a ter essas situações? Eu estou para finalizar esse vídeo, porque logo em seguida nós teremos outro, e eu vou dizer, nesses séculos passados, né, porque a ansiedade ela vem reconhecida como uma questão de saúde mental, no final do século XIX, tá? Então, ela era antes considerada como um fator biológico. Biológico, era uma coisa assim de jeito nenhum se pensava em saúde mental, em questões de ambiente externo que pudesse estar me provocando determinadas situações. Não. Por quê? Porque eu tenho sintomas, certo? Sintomas também físicos e que podem me levar a pensar que eu tô doente de qualquer outra coisa e nada mais é do que a ansiedade, tá bom? Fico por aqui porque eu começo a falar com vocês no nosso próximo encontro sobre sintomas de ansiedade, tá bom? Um forte abraço, até já já!